Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar. E hoje a gente vai estar dando continuidade às sondagens e a gente vai estar abordando um pouquinho sobre a sondagem entérica, né? O que é, então, como definição? Vai ser a introdução de uma sonda, né? Normalmente de silicone ou de poliuretano, né? Que tem um pequeno diâmetro, que na sua ponta, né? Na sua extremidade distal aqui, ela tem uma cápsula com um pezinho e vai ser introduzido através do nariz, né? Normalmente, chegando até o duodeno, né? Utilizando-se um fio guia que posteriormente vai ser retirado. Quais são as indicações para a sondagem nasoentérica, né? Então, como a Pro falou, né, a sondagem gástrica tem sido utilizada a fim de lavagem, né, a fim de desintoxicação, pensando em alimentação e evitando a broncoaspiração do nosso paciente, é utilizada muito para fim de nutrir, né, para que esse paciente consiga manter suas necessidades energéticas supridas, né? Principalmente para aqueles pacientes que precisam permanecer por um longo período de tempo com uma sondagem, ou por causa de uma obstrução, por causa de uma patologia, de um câncer de cabeça e pescoço, que está inviabilizando ele estar se alimentando via oral. Então, quais são os objetivos desse tipo de sondagem, da sondagem nasoentérica? Né? Vai ser para promover uma via para um suporte nutricional, ou seja, para suprir as necessidades energéticas do nosso paciente. Lembram que a gente calculou em nutrição como faz aquele cálculo energético, né? Dependendo do sexo, da idade, da altura, e também para administrar algumas medicações podem ser utilizadas, então, por meio desse catéter. Lembrando só que a gente aprendeu, então, a nossa taxa metabólica basal em repouso, o nosso gasto energético diário, considerando aí atividade física, fator injúrio, tudo isso pode estar afetando o metabolismo do nosso paciente. Ainda ele pode estar com as necessidades aumentadas em decorrência de alterações metabólicas endócrinas, decorrente de algumas doenças específicas, algumas doenças catabólicas, por exemplo, um paciente queimado, um paciente que necessita de uma quantidade maior de energia. Também não podemos esquecer das grávidas que têm uma necessidade a mais. Claro que gravidez não é sinônimo de comer por dois, né? Mas elas precisam ir em torno de 200 calorias a mais por dia, né? Para estar suprindo as necessidades do bebê. Na lactação, né? Ou seja, quando estiver amamentando. Também pode ser, a gente também pode verificar oscilações no peso no nosso paciente. Por exemplo, ele teve uma porcentagem de perda de peso muito grande no último mês, né? Pode ser um indicativo, ele está depletando, ele está ficando catabólico. Ele pode necessitar, então, dessa sondagem. E por meio da sonda nasointeral, vendo o tanto que está infundindo, nós conseguimos ter certeza do quanto que o meu paciente está consumindo de carboidrato, de proteínas e de lipídios, diferente da via oral, que a gente não consegue mensurar a quantidade específica, né? Porque a gente não consegue acompanhar a refeição de todos os nossos pacientes numa enfermaria, por exemplo. Qual que vai ser o tipo de sonda utilizada para esse procedimento? Como a gente viu na aula passada, então, né? A mais utilizada é a Doboff ou a Nutriflex, né? É a marca delas que a gente vê na embalagem, né? Então, é uma sonda para fins de alimentação interal, né? Sendo uma característica essa ponta pesada, que é essa partezinha aqui metálica, que nós vamos conseguir visualizar no raio-x, e elas ainda contêm dentro um fio guia, né, que a gente também chama de mandril, que é um fiozinho metálico bem fininho que fica dentro dela, que vai estar auxiliando nessa colocação, né, nessa introdução dessa sonda, porque ela é mais flexível comparada à sonda gástrica. Então, pensando no procedimento, né, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da bandeja, da sonda nasoentérica, né? De um esteto, um adesivo, luvas de procedimento, toalhas de papel de rosto, uma seringa também de 20 ml, gases,
o gel anestésico xilocaína, que na verdade é um gel lubrificante, e um biombo, se necessário. O procedimento da técnica em si, propriamente dita, né, é igual ao da sondagem gástrica. A maior e única diferença é em relação à medição. Após a gente fazer a medida do lóbulo da orelha, a ponta do nariz até o apêndice xifoide, nós devemos acrescentar 10 centímetros, ou um palmo da nossa mão, né? Isso é importante. Isso vai fazer com que a sonda, mesmo ela sendo localizada, né, sendo acomodada no estômago, consiga migrar para a primeira parte do intestino. Por isso que é importante colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo, para facilitar essa sonda ir para o duodeno, tá? O fio guia, ele deve ser retirado logo após a introdução da sonda, né? A gente colocou, fixou, retira o fio guia, né? Faz a fixação ali, retira o fio guia. E como a Pro acabou de falar, esse paciente, então, deve ficar em decúbito lateral esquerdo após o procedimento para ter essa migração da sonda, né? Para facilitar aí o trânsito. Então, descrição da técnica, como a gente já viu, lavar a mão, orientar o paciente, preparar o material e levar esse material para o quarto, inclusive o biombo, se necessário, tá fazendo a posição do paciente em posição de Fowler ou pelo menos semi-Fowler, proteger o tórax caso ele tenha náuseas, calçar a luva, fazer a medição da sonda, né, marcar com uma fita ali aqueles 10 centímetros a mais, lubrificar o catéter com xilocaína e tá fazendo a introdução, perguntando se ele tem algum desvio de septo e posteriormente tá fazendo a introdução dessa sonda e tá pedindo o auxílio dele, né, para tá deglutindo, para essa sonda ela migrar realmente para o tubo digestivo. Depois que é feito isso, é realizada a fixação, né? A gente vai então fazer aquele mesmo estilo de fixação, retira o fio guia, faz a fixação e pede para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo. A gente ainda pode fazer os testes, mas a gente não vai conseguir ouvir ela diretamente no intestino. Então, vai ser os mesmos testes que a sondagem gástrica, né? A gente vai injetar uma quantidade de ar e auscultar e tentar aspirar um pouco de secreção gástrica para confirmar. O paciente começou a tossir, começou a ficar cianótico, está com extrema dificuldade respiratória, tira, provavelmente foi para o pulmão. É importante ressaltar que o protocolo fala que após 24 horas dessa inserção de sonda deve ser realizado um raio-x. Para quê, Pro? Para verificar aquela pontinha da sonda, se aquela ponta está localizada já no duodeno, né? A gente consegue visualizar aqui, ó, que ela conseguiu, né, descer toda a quantidade necessária, migrou e vai poder começar a infundir a alimentação ou infundir a medicação conforme a prescrição médica. Olha aqui para vocês terem uma noção de uma diferença, né, de uma sonda localizada no pulmão, né? Olha a minha caixa torácica aqui, né, do nosso paciente. Ele não sentiu, né, tosse, ele não sentiu dificuldade. Quando fez o teste, acabou ouvindo um barulho, só que foi o barulho entrando no pulmão, né? E aqui uma sonda já, né, com a localização no estômago para o intestino ainda. Aqui, ó, no estômago, tá? Tá conseguindo verificar aqui. Ok? Então, a diferença clássica das duas seria o posicionamento, né? Uma é posicionamento gástrico, outra é posicionamento intestinal, a primeira parte do duodeno. O tipo de material, né? O tipo de sonda, Levin, né? Mais utilizada na gástrica, e a Doboff, a mais utilizada na nasoentérica. A medição, né, que aqui vai do lóbulo da orelha até a ponta do nariz e o apêndice xifoide, e aqui seria o lóbulo da orelha, a ponta do nariz, mais 10 centímetros para chegar na parte intestinal, né? Essa aqui, mais utilizada, a nasogástrica para lavagens, né? E a nasoentérica para alimentação e medicações. Alguns cuidados de enfermagem que são importantes, então, né? Claro, primeiramente, interromper esse processo caso esse paciente comece a tossir, né? Após introduzir a sonda, não esquecer de fazer essa confirmação
mesmo que seja aquela conformação igual à gástrica, ok? Limpar sempre as narinas do nosso paciente, pelo menos 2 vezes ao dia com cotonete, né? Não hiperestender essa fixação para não gerar uma lesão, uma necrose na asa de nariz. Trocar essa fixação diariamente, tomar sempre muito cuidado, né? Às vezes a equipe está muito assoberbada, muito atarefada, acaba esquecendo, a fixação vai ficando suja, né? Vai dando um desconforto para esse paciente. Massagear as narinas para estar evitando lesão e estar estimulando a circulação. Sempre quando for manusear a sonda, colocar um biombo, se necessário, manter a integridade, né? O respeito a esse paciente. Sempre está checando a permeabilidade, o posicionamento da sonda antes de qualquer administração, né? É importante de manhã cedo, antes da primeira administração, tá fazendo essa confirmação, né, do local da sonda. Observar ainda se ele apresenta alguns sinais, como vômito, queda do nível de saturação, quer dizer que está no pulmão, ele não está conseguindo oxigenar, né, as suas células aí, o seu sangue, ou torce persistente. E nunca esquecer da higiene oral, né? Tá realizando a higiene oral a cada 6 horas, porque não é porque ele está com sonda que ele não necessita dessa realização dessa higiene oral. Se ficaram com dúvidas, mandem mensagem lá no fórum, na sala de café ou mandem um e-mail para Pro. Um beijo.